Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar vendo esse salão repleto novamente hoje. Muitas saudades de todos vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do tema dessa tarde, porque o tempo que eu fiquei estudando o texto, por várias vezes eu me emocionei profundamente, porque nós vamos falar sobre as mulheres do Evangelho. E para que nós possamos entender um pouquinho a importância que tem em falarmos sobre as mulheres do Evangelho, nós precisamos compreender um pouquinho o contexto do ambiente onde essas mulheres viviam naquela época. A sociedade judaica, na época de Jesus, e muito pouco mudou, ela tinha uma estrutura profundamente patriarcal. A religião, ela sempre determinou os usos, os costumes e as tradições da época. E isso sempre foi legado aos homens e não às mulheres. Todos os avanços culturais que existiam, eles eram atribuídos à inteligência e ao trabalho do homem e não à mulher. A mulher, na realidade, só cabia a ela estar gerindo, gerar os filhos e cuidar de casa. Salvo em algumas ocasiões, algumas festividades que aconteciam e que a mulher ainda tinha algum papel importante. Mas, de uma forma geral, o papel da mulher naquela sociedade era gerar os filhos e cuidar da casa. As mulheres, elas deveriam ser extremamente submissas ao marido. Então, as mulheres se casavam muito jovens na época, extremamente jovens. Então, elas passavam daquela tutela dos pais para a tutela dos maridos. Então, deixavam de viver, sob a pressão masculina, dos pais e passavam, então, a viver sob a tutela dos maridos. Não era permitido às mulheres o estudo da Torá, que são aqueles 5 livros, que contêm os textos sagrados da religião judaica. E no Templo de Jerusalém, é interessante que esse Templo de Jerusalém ele era dividido. E para as mulheres existia um local separado, que era o pátio das mulheres, onde elas não podiam ficar misturadas aos homens. Elas eram separadas. As mulheres, é interessante isso, as mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas não podiam frequentar as sinagogas, porque este era um período em que elas eram consideradas impuras. Então, elas tinham que permanecer recolhidas em casa, porque entendia-se que naquele período elas estavam impuras e, portanto, tudo que elas tocassem estaria também impuro. Então, as mulheres elas tinham que permanecer recolhidas, reclusas ao lar neste período e sem frequentar as sinagogas. Não existiam as sacerdotisas no Templo de Israel. Era uma linhagem masculina. Existiam apenas os sacerdotes. A sacerdotisa não. Diferente do povo grego, porque no grego eles tinham as pitonisas, as sacerdotisas, mas em Israel não. A mulher não tinha este papel. Era um papel atribuído ao homem apenas. Os rabinos, eles consideravam que o adultério ele não pode acontecer. Ele não deve acontecer. No entanto, para o homem, quando o homem praticava o adultério, isso era considerado um ato reprovável. Mas quando a mulher praticava o adultério, era considerado um crime, um pecado muito grande, era muito grave, passível de punição. Jesus, ele inaugurou uma nova era para as mulheres, porque Jesus foi o primeiro homem a olhar aquelas mulheres como um ser humano, a sentir as necessidades daquelas mulheres, os sonhos daquelas mulheres, a sensibilidade que elas traziam.
Jesus foi o primeiro homem a olhar a mulher com respeito, a ouvi-las. Então ele inaugurou uma era completamente diferente para aqueles corações ansiosos que não tinham a quem recorrer. E dessa forma, Jesus encontrou naquelas mulheres tão submissas e bondosas, ele encontrou grandes aliadas ao cristianismo primitivo. As mulheres tiveram um papel fundamental dentro do cristianismo primitivo e que não aparece nos textos bíblicos, não são mencionadas. Tanto que nós vamos perceber que inúmeras seguidoras do Mestre Jesus, inúmeras trabalhadoras da seara do Cristo, elas permaneceram completamente anônimas. Nem os seus nomes são citados. E foram muitas mulheres. Na realidade, Jesus vivia cercado pelas mulheres. Porque as mulheres não duvidavam. Através dessa sensibilidade que a mulher sempre foi portadora, elas reconheceram muito rapidamente o verdadeiro Messias. Elas muito rapidamente perceberam que aquele homem era um homem especial. Era o grande Salvador. E não tiveram a menor dúvida em segui-lo. As primeiras colaboradoras do Cristo, elas vieram surgir na Galileia. E eram principalmente mulheres pobres que foram curadas ou que ficaram encantadas ouvindo as doces palavras do Rabi. Elas acompanhavam o Mestre Jesus por onde ele andava e davam um suporte assistencial, principalmente naqueles momentos em que havia uma aglomeração de pessoas muito grandes. Então, estas mulheres davam todo o suporte, auxiliando junto aos mendigos, aos paralíticos, aos mais idosos. Eram elas que estavam ali sempre prontas a socorrer, a amparar, a trazer um alimento. Então, as mulheres sempre fizeram parte desse trabalho de Jesus junto à multidão. No livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem um capítulo muito lindo, quem puder, por favor, dá uma lida. É um capítulo intitulado Os 500 da Galileia, onde ele vem estar explicando todo esse trabalho lindíssimo que essas mulheres faziam junto àquela multidão. E nós vamos encontrar também em Lucas, no capítulo 8, um pequeno trechinho falando sobre o trabalho delas. Os textos bíblicos, de uma forma geral, eles não citam quase nada com relação a estas mulheres. Nós vamos encontrar algum detalhe, mais ou menos, em obras mediúnicas, como Boa Nova, 2000 anos, 50 anos depois, livros de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, estes livros mediúnicos, você consegue algumas informações maiores sobre esses grandes personagens da história e que não são citados nos textos bíblicos. Nós vamos encontrar algumas coisas também no Evangelho apócrifo, principalmente o Evangelho de Tiago. Mas nós sabemos que, assim, os Evangelhos apócrifos, existem muita discussão com relação a isso, e muitos não são aceitos, são questionados, mas este Evangelho de Tiago, ele traz detalhes riquíssimos sobre a vida destas mulheres e sobre outros personagens da história que vale muito a pena a gente conhecer. Aí eu peguei algumas, que a gente vai só dar uma pequena pincelada, porque se nós começarmos a falar sobre a vida dessas mulheres, nós teríamos que ficar aqui no mínimo umas 2 horas para poder falar sobre a história maravilhosa de cada uma delas. Aí nós temos Maria de Cleófas. Maria, ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, esposa de Cleófas, portanto, tia de Jesus, e que esteve presente, durante vários momentos do trabalho do Cristo, e também no momento da crucificação, ela que esteve ali do lado de Maria, amparando, dando o ombro para sua irmã. Maria de Cleófas, que também esteve presente no túmulo de Jesus, junto com Maria de Magdala,
levando aqueles óleos perfumados para ungir o corpo de Jesus, ela foi muito presente na vida de Jesus. Maria Salomé, mãe do discípulo Tiago, o menor, e de João, o evangelista, que também esteve junto com Maria no túmulo de Jesus. Tem uma personagem que eu amo de paixão. Alguém já leu o livro Há 2000 anos? Nesse livro Há 2000 anos, ele conta a história do senador Públio Lentulus. E ele fala sobre Lívia Cornélio. Eu sou apaixonada por Lívia. Apaixonada. E Lívia foi uma dessas pessoas que ela era uma dama da sociedade, riquíssima, mas de um coração muito puro, simples, humilde. Lívia, no momento em que ela ouviu pela primeira vez as palavras do Cristo, ela teve a sua vida transformada. E ela se martirizava por saber que o seu marido continuava ali prestando serviços, né, para o Império Romano, e ela não concordava com as atitudes de Públio dentro do Senado. E ela tentava, de alguma forma, modificar, fazer com que ele conhecesse o Cristo, que ele modificasse as suas ideias, mas Públio não, ele tinha suas próprias convicções. E uma vez conversando com Jesus, Jesus pede a ela que ela tenha ânimo, que ela tenha bom ânimo, e que ela tenha paciência, que ela seja fiel ao seu marido, que tenha paciência e respeite. E ela continuou então, durante toda a sua vida, acompanhando, né, o Mestre Jesus. Ela acompanhou durante toda a sua vida, acompanhando o Mestre Jesus, até o momento em que ela é presa, ouvindo o Evangelho nas catacumbas, e quando ela percebe que ela vai ser presa junto com outros cristãos, ela troca de lugar com a sua serva amada, Ana. Era uma serva que ela muito amava e que era de total confiança. Então ela troca de roupas com Ana e dá as suas joias para Ana e se faz passar por uma mera serva. E dessa vez, Lívia é levada então ao Coliseu Romano e ali ela é devorada por leões. Mas em nenhum momento Lívia teve dúvidas e jamais renunciou à sua fé ao Cristo, deixando a cada um de nós um grande exemplo de amor e de fidelidade, principalmente no momento que ela troca de lugar com a própria serva, para poupar a vida da grande amiga. Susana, que também foi curada por Jesus e que passou a seguir Jesus por toda parte, procurando servir de todas as maneiras que ela podia. Maria, da cidade de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria, ela se mistura com os homens no momento em que Jesus chega à sua casa, e ali ela senta-se aos pés de Jesus para poder ouvir as mensagens do Cristo. E fica ali embevecida, encantada, ouvindo as palavras do Cristo. E Marta, correndo para um lado, para o outro, para poder servir as pessoas, Marta fica irritada, porque Maria está ali, sentada no chão, ouvindo Jesus. Marta então chega para Jesus e diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha servindo? Diz-lhe para que venha e me ajude. Jesus então vira-se para Marta e diz assim: Marta, Marta, andas muito inquietas, te preocupas com muitas coisas. No entanto, eu lhe digo que só uma é importante, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada. E mais duas outras passagens, inclusive quando Lázaro, ressuscita,
nós vamos ter essa menção sobre Marta e Maria. E nós vamos perceber que Marta, ela vem simbolizando toda a materialidade, aquelas nossas preocupações com o material, apenas com o lado material da nossa vida. E deixando passar desapercebido a parte mais importante da nossa vida, que é a espiritual. Essa que Maria tão sabiamente percebeu, no momento em que ela joga-se aos pés do Cristo e fica ali ouvindo ao Mestre Jesus. A vida de Maria nunca mais seria a mesma. Ela se transformou, porque ela aos poucos ia adquirindo conhecimento. É como se um véu lhe fosse sendo retirado das vistas e ela se embevecia com as palavras do Mestre Jesus. E nunca mais deixou de segui-lo. A mulher hemorroísa. Essa mulher fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia e que nada dava jeito. Ela já havia gasto fortunas com o médico e nada conseguia. Se nós lembrarmos lá no início, quando eu falei que a mulher, quando ela ficava, quando ela tinha esse problema da hemorragia, ela era considerada impura. Então essa mulher, 12 anos com hemorragia, foram 12 anos considerada impura. Uma mulher que não podia tocar em ninguém e não podia ser tocada. Uma mulher que sofreu todos os preconceitos de uma sociedade, toda a discriminação de uma sociedade durante 12 anos. E no momento em que ela percebe a chegada do Cristo e a multidão que o cerca, ela diz consigo mesma: se eu somente tocar na sua vestimenta, eu serei curada. E ela então enfrenta toda aquela multidão, ela vai se chegando, se espremendo, e por trás, ela com muito sacrifício, ela consegue esticar os braços e tocar apenas na orla da sua túnica. E nesse exato momento que ela toca as vestes do Cristo, o fluxo de sangue desaparece. Jesus naquele momento, ele para e diz: quem lhe tocou? E Pedro diz: Senhor, o Senhor está cercado de multidão. A multidão o atropela, o acotovela, todo mundo está empurrando. Como quem diz: como saber quem o tocou? Jesus diz: não, alguém me tocou. Porque eu senti sair de mim uma força. Uma energia divina. Que aquela mulher, através da sua fé absoluta, ela foi buscar. Não foi o Cristo que levou a cura àquela mulher. Ela buscou a própria cura. Ela enfrentou a multidão com todos os sacrifícios e dali ela retirou aquela energia divina que ela tanto necessitava para ficar curada. Essa mulher, através também de um texto mediúnico de Amélia Rodrigues, diz que essa mulher também, ela ficou tão grata a Jesus pela sua cura, que ela também abandonou toda a sua vida e passou a seguir o Cristo, a trabalhar pela divulgação da Boa Nova, a servir o Mestre Jesus de todas as formas que ela podia, em gratidão pela sua cura. Ela é o grande exemplo da fé absoluta, aquela que não tem dúvidas. A mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que quando Jesus chega na cidade de Samaria, que nós sabemos que Samaria, o judeu, eles tinham um preconceito muito grande com relação aos samaritanos, né? Havia uma divisão muito grande. Então, e um desprezo ao povo de Samaria. E quando Jesus então se aproxima do poço de Jacó, da fonte de Jacó, ele percebe uma mulher se aproximando para poder pegar água. E ele pede a essa mulher que lhe dê água. E ela diz: como? Sendo tu judeu, pede a mim um favor que sou samaritana? E ele diz: e por acaso judeus e samaritanos, porventura, eles têm necessidades diversas um do outro? Bem se vê que não conheces os mandamentos divinos. Porque se os conhecesse, não pensaria assim.
Naquele momento, aquela mulher se desfez de todos os preconceitos, de todas as discriminações, e ela sentou-se para ouvir o Cristo. E foi um longo diálogo, um longo diálogo. E ao final deste diálogo, essa mulher encantada, embevecida, ela corre até Samaria e sai divulgando a todos que o Messias está ali. E todas as verdades e novidades que aquele homem está trazendo. E dessa forma, as portas de Samaria se abrem a Jesus, para que ele possa pregar a boa nova. Essa mulher samaritana se tornou uma grande divulgadora da boa nova. Ela abriu as portas do conhecimento àquele povo de Samaria. Ela foi aquela mulher corajosa, que não teve dúvidas, que não recuou diante do desconhecido e que abriu as portas ao conhecimento para todos que desejassem conhecer. Através dela, Jesus pôde chegar a todo o povo. A mulher adúltera, que foi jogada nos pés de Jesus pelos fariseus para que fosse condenada. Não porque eles precisavam preservar o patrimônio, mas como uma forma de armadilha contra Jesus. Mas Jesus não julgou. Jesus olhava aquela mulher jovem, cabisbaixa, sem coragem de levantar a cabeça. E ele simplesmente, sem responder nada, ele passou então a escrever. Não se sabe exatamente o que Jesus escrevia. Dizem os textos que ele estava ali enumerando os vícios morais de cada um daqueles homens que apontavam aquela mulher. Ladrão, corrupto, adúltero. E cada um ia olhando aquilo que Jesus ia escrevendo, e no final ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Só que diante desta atitude e daquela nobreza do Mestre Jesus, aqueles homens aos poucos foram atirando as pedras e se afastando, um a um. Começando dos mais velhos, porque eram aqueles que carregavam há mais tempo os seus vícios, as suas culpas. Foram jogando as suas pedras e se afastando. Os textos evangélicos, eles terminam aí. Mas ainda, através de um texto mediúnico do Espírito Amélia Rodrigues, ele vem nos dizer que depois, bem no finalzinho da noite, essa mulher se dirige até a casa onde Jesus estava hospedado e ali ela vem agradecer a Jesus por não ter sido julgada, por ter sido por ele compreendida e perdoada. E ela explica então que ela reconhece que fracassou, mas que se deixou iludir, se deixou seduzir. Porque o seu marido, já nos primeiros dias após o casamento, havia voltado à sua vida de alegrias e festas com os amigos, e ela se sentia muito só, abandonada, e cometera sim um deslize, cometera sim um crime, mas que arrependia-se. Jesus então, olhando para aquela mulher, ele nada diz, ele não julga, e ela diz: eu sei que não tenho mais lugar para mim aqui em Jerusalém, porque diante de tanto escândalo só me resta sumir daqui, porque a minha família vai me pôr para a rua, meu marido não vai mais me aceitar depois de um escândalo desse. E Jesus diz a ela: mulher, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no marchote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Jesus deixa muito claro a essa mulher que sempre há tempo para recomeçar. A partir do momento que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, e que estamos dispostos a refazer a nossa vida. Que ela refaça a sua vida num outro lugar, onde ela não seja conhecida nem julgada, mas que faça diferente. E ela faz.
Segundo esse texto de Amélia Rodrigues, ela é encontrada 10 anos depois na cidade de Tiro, onde ela, com uma pequena casa simples, humilde, ela abre aquela casa para poder receber os doentes, os desvalidos, os necessitados. Aquela mulher que cuida das feridas morais e físicas, que se desdobra levando as palavras do Evangelho, o consolo a todos aqueles que surgem na sua porta. Uma mulher renovada, refeita, e que todas as suas palavras transmitem amor, perdão, fé, bom ânimo de continuar. Até que o momento trazem até ela um homem semi-morto, todo quebrado, todo machucado. E ela recebe este homem, cuida dele, cuida dos seus ferimentos, lhe dá de comer e de beber. E este homem, então, acaba relatando a ela, porque ela começa a falar da boa nova do Evangelho, sobre o querido Rabi. E ele diz: eu conheci na Galileia esse homem, há muito tempo atrás. Na época eu tive ódio dele. Eu tive ódio dele porque minha mulher, que havia sido apanhada no adultério, ele a perdoou. Não fez nada contra ela. E a mim, o ofendido, ele não dirigiu uma única palavra. Só que depois desses 10 anos, e tudo que eu tenho sofrido, e a doença que atingiu meu corpo e meu espírito, eu pude avaliar melhor os meus julgamentos. E depois de tudo que eu tenho ouvido falar sobre o Rabi, o Mestre, o Messias, hoje eu tenho outro entendimento sobre esse homem. Naquele momento, a mulher percebe que finalmente estas duas almas haviam se encontrado para o perdão mútuo, para o resgate mútuo de suas faltas. Nós vamos encontrar também Maria de Magdala. Maria de Magdala, eu não vou me estender na história de Maria, porque nós tivemos, na outra semana, o Alexandre colocou de uma forma belíssima a história de Maria de Magdala. A única coisa que nós podemos lembrar é que Maria de Magdala, ela é o grande exemplo também de transformação moral. Aquela que simboliza a busca do amor puro, sincero, verdadeiro. Uma mulher riquíssima, belíssima, que tinha tudo para ser feliz. E a única coisa que ela pediu ao Mestre Jesus: amor. Amor verdadeiro. Que era o que ela mais sentia falta. Uma mulher que vivia sozinha, desprezada, com crises de ansiedade e depressão, que se isolava dias em casa, porque sentia-se só. Até o momento em que, ouvindo as palavras do Mestre Jesus, essa mulher transformou toda a sua vida e veio então a dedicar-se no Vale dos Leprosos, a tratar daquelas feridas daqueles homens, até o momento em que ela própria acaba sendo contagiada pela lepra e vem a desencarnar. Isso já ao lado de Maria, como era a vontade dela, revendo Maria e João. E ao mesmo tempo, neste livro Boa Nova, de Chico Xavier, ele conta que no momento em que seu peito deixa de arfar, ela, de repente, ela se sente sob as árvores de Cafarnaum, ouvindo o cantar dos pássaros. E de repente, quando ela olha ao longe, ela vê aquela imagem do Cristo se aproximando, mais lindo do que nunca. Ele estende a sua mão e ela puxa a mão receosa e diz: Senhor. Ela estava com lepra. E Jesus diz: Maria, esquece. Passou. Tudo te é perdoado, porque muito amastes.
E hoje eu aqui estou te esperando. Só para encerrar, nós não podemos esquecer de uma figura. Nós teríamos ainda Joana de Cusa e tantas outras maravilhosas, mas nós precisamos lembrar de Maria de Nazaré. Esse espírito de extrema grandeza, um espírito extremamente elevado e que representa mais do que ninguém a resignação diante da vontade do Pai. Aquela mulher que desde muito cedo, quando ela soube que iria gerar no seu ventre o Mestre Divino, ela se coloca então como a serva e diz: Senhor, eis aqui a tua serva, que se faça em mim a tua vontade, independente de qualquer coisa, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E durante toda a vida em que o Cristo foi crescendo, quantas e quantas vezes essa mulher olhou aquela criança e ficava com seu coração apertado, aflito, sem saber o que seria do futuro do seu filho. Ela era mãe e ficava agoniada pensando no futuro de seu filho. Mas ela estava ali, firme, resignada para cumprir aquilo que Deus determinasse. O que fosse da vontade do Pai, sem jamais tecer uma única reclamação, uma única lamentação. Todos os pensamentos, as dúvidas, os sofrimentos que ela passava, ela guardava no seu coração, fechado no seu coração, paciente, resignada. Simeão, uma vez a encontrar Jesus pequeno ainda, junto com José e Maria, ele diz: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de todos. E uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão já deixava muito claro a Maria que um dia ela sentiria como que um punhal em seu peito. E foi exatamente o que ela sentiu. Naquele momento em que João vem e declara que Jesus foi preso. Naquele momento em que Maria, abraçada, Maria de Cleófas, a Maria de Madalena, a Joana de Cusa e tantas outras mulheres que nunca abandonaram Cristo. Elas acompanhavam Jesus carregando a sua cruz no meio da multidão, uma multidão agitada. E Maria caminhava, sentindo seu peito arfar de dor, mas sem deixar escapar um único gemido, resignada e conformada. Aquela mulher que viu o momento em que seu filho dá o último suspiro na cruz e sabia que nada mais seria possível, mas que continuou resignada, determinada. O exemplo de amor, que depois abraçou todos os homens daquela região, todos os seres necessitados, os doentes e os aflitos, e que dizem, na obra de Chico Xavier e de tantos outros, que continua até hoje o seu trabalho magnífico, como no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, que ele diz que Maria é a que conduz a legião dos servos de Maria, trabalhando ainda na espiritualidade, ajudando a resgatar aqueles suicidas, aquelas pobres almas que ainda estão em sofrimento. Maria, que também conduz o hospital Maria de Nazaré, nas colônias espirituais, ajudando a resgatar todos os sofredores. Maria, que é chamada por muitos a Mãe Santíssima, porque ela própria se fez a nossa Mãe Santíssima. Aquela que, ao ver o filho partir,
abraçou todo o mundo, como sendo todos nós os filhos dela própria. As mulheres do Evangelho. Mulheres inspiradas, espíritos superiores, que nos deixam exemplos de amor, de resignação, de fé, para que todos nós possamos prosseguir na nossa jornada com ânimo, sem jamais nos revoltarmos nem desanimarmos. Porque se temos nós estes grandes exemplos, que possamos segui-los e nos tornarmos nós mesmos os discípulos e trabalhadores da seara do Cristo. E que Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre. Fique com Deus.